Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão. Olá, amigos ouvintes da Rádio TV ABM. Iniciamos mais um programa Canções do Coração do Abba Pai para o meu coração. E hoje, no programa, abordaremos o lindo testemunho de experiência de libertação, canções inspiradas pelo Espírito Santo e também um pouco do ministério de Jesus que está lá. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E tudo isso para edificar ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. Novamente recebemos a missionária Valdice, que vai apresentar esse lindo programa para nós. Missionária Valdice, seja bem-vinda. Quero desejar boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio TV ABM. Quero agradecer ao Pai Celeste por me manter viva ainda aqui na Terra, depois da experiência que eu passei em 2016. E eu glorifico o seu nome, Papai, enquanto eu viver. Tem uma poetisa de Missões Nacionais, saudosa, né? Ela já partiu, já está com Jesus. E ela dizia sempre: enquanto vida eu tiver, se eu tiver mais vida, eu dedicarei exclusivamente a Ti, Senhor. E também eu quero externar aqui a minha gratidão por esse espaço, cedida pelo pastor Jadilson Moraes. E sei que esse espaço é consagrado à exaltação do grande Deus. Dando continuidade à série Canções do Coração, Abba Pai, para o meu coração, nós vamos estar hoje cantando a vida de um personagem que foi liberto por Jesus. O nome dele não aparece porque a sua identidade foi simplesmente apossada por espíritos malignos, uma legião de demônios assumiu a sua identidade. Daí, quando alguém o abordava, ele dizia: sou legião, significando que uma legião romana de soldados romanos eram 3.000 a 6.000 soldados. E Jesus vai ao encontro daquele homem e o liberta para sempre. Nós vamos estar cantando um pouco da história desse homem que foi liberto para Jesus. A canção é Deixa-me ir contigo. Eu vivia lá em Gadara, muito atormentado eu estava, demônios não contados de mim se apoderara, parentes e amigos todos se afastaram, mas o Filho de Deus já me amava e ao meu encontro veio e me abraçara, e agora agradecido eu suplicara, deixa-me ir contigo
morada. A minha identidade confusa estava. Legião era o meu nome quando me abordava. Cadeias e prisões não me aguentavam. Sepulcro e caverna, minha morada. Mas o Filho de Deus já me amava e ao meu encontro veio e me abraçara. E agora agradecido eu suplicava: deixa-me ir contigo pra tua morada. Então em são juízo ali estava, aos pés do bom Jesus que me falava: uma missão tu tens e a todos levarás. De graça eu te dei, de graça tu darás. Mas o Filho de Deus já me amava e ao meu encontro veio e me abraçara. E agora agradecido eu suplicara: deixa-me ir contigo pra tua morada. Pra tua morada. Amém. Amém. Então, voltando aqui para a história do homem de Gadara, é um cenário um tanto diferente daquele cenário que nós colocamos aqui. A primeira canção, És o Deus que me vê, num cenário desértico, mas em qualquer cenário, nós concordamos que Jesus, ele vai ao nosso encontro. O cenário em que habitava o homem de Gadara, o registro feito por Marcos, o evangelista Marcos, diz que era um cenário terrível, árido, onde aquele homem habitava cavernas e sepulcros. Ele vivia ali entre os sepulcros. No Salmo 139, o salmista Davi, é um salmo davídico, ele diz que nem as trevas são escuras para ti. Sabemos que um homem tomado por mais de 1000 demônios, uma casta demoníaca, ele vivia entre os escombros daquelas cavernas, em trevas absolutas, não só em trevas físicas, geográficas, mas, sobretudo, em trevas espirituais. Quando nós temos uma experiência de ser uma testemunha ocular, digamos assim, de uma pessoa em que os demônios, se apoderam dela, nós sabemos como o estrago naquela vida.
E quando o Espírito Santo me conduziu para compor essa canção, eu fui levada a assumir a primeira pessoa, como se eu estivesse vivendo aquela manifestação maligna. E quando nós passamos a refletir sobre o ministério de Jesus, quando ele tinha contato com aquelas multidões que o acompanhava, ele se expressava dizendo que ele estava cheio de compaixão e de misericórdia por aquelas pessoas. Não era pela massa, pela quantidade, pela coletividade, mas singularmente. A exemplo disso é a situação que nós vamos colocar desse personagem. Jesus viaja ali dentro do maior lago de água doce, que é o Mar da Galileia, o Mar Tiberíades, tem o mesmo nome, é o mesmo lago. Então, ele viajou ali. Segundo a geografia bíblica, nós trouxemos até um mapa aqui. É um mapa pequeno, mas dá para nós termos uma ideia aqui. Mais ou menos aqui nessa região, onde está o lago, tem a região aqui mais abaixo aqui de Decápolis, né, que é 10 cidades. Então, Jesus, ele viaja num barquinho, né, em que aqueles discípulos pescavam, e é mais ou menos 10 quilômetros, né, a travessia ali daquele lago para a região de Gadara, a região de Decápolis, né, 10 cidades, sobre o domínio do Império Greco-Romano na época. Então, Jesus vai ao encontro de uma pessoa que estava ali escravizada. E Jesus, ele se movia por íntima compaixão. Esse mesmo sentimento que nós devemos ter, que peçamos ao Senhor a todo instante, quando nós vamos estar abordando alguma pessoa, quando nós estamos intercedendo por uma pessoa, orando por uma pessoa que está escravizada, que sejamos tomados por esse sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A irmã Raquel fez menção aqui do governo de Cristo, né? Aqui em Isaías 61, Isaías 61, a gente vai ver aqui, o tema desse capítulo é o ano da bondade do Senhor. Então, não está ligada à cronologia, né, o tempo nosso aqui, mas é um tempo espiritual, né, desde quando Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esse tempo, né, passa a contar há mais de 2000 anos. Então, é extensivo todo esse tempo, né? Mais de 2000 anos, o ano da bondade do Senhor. Esse ano ainda está sendo cronometrado, não é, nos nossos dias, e ele veio para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. E mais nesse contexto que nós estamos abordando aqui, ele veio para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Segundo a narrativa de Marcos 5, Lucas também narra essa passagem, Mateus,
esse fato, né, que ocorreu, de uma possessão demoníaca, justamente para que nós tenhamos a consciência do poder de Jesus. Imaginemos quando a gente entra em contato com o texto, começa a ler e a refletir, a descrição é tão poderosa que enquanto Jesus ele saía do barco e pisava, né, a planta dos pés, imagine que toda aquela região, não é, foi de uma certa forma sinergizada, né, do poder maravilhoso de Jesus. E os demônios, não é, no corpo daquele homem saem disparada indo ao encontro do Senhor. E eu anotei aqui algumas expressões, né? Quando Jesus pisa naquela área em que estava aquele endemoniado Gadara, a Bíblia diz que ele sai correndo, né? Ele viu Jesus de longe, olha os verbos, ver, ele correu, né? Outra ação, ele viu, correu, gritou, prostrou-se e disse em alta voz. Então, olha quantas ações, né, que o Senhor, né, atingiu aquele homem manifesto por demônios, aprisionados por demônio. Então, logo aqui, ele já foi desacorrentado. E isso é maravilhoso, né? É maravilhoso a gente experimentar, não só saber, né, pela palavra, mas experimentar o poder de Deus na vida dessas pessoas. Eu gostaria de estar narrando aqui uma experiência. Eu tive algumas experiências ao longo da minha vida, como nós colocamos aqui, quando falei sobre a Misfam, né, e o trabalho missionário, né, a origem, né, do ministério, né, que o Senhor colocou sobre os meus ombros. Nós, assim, tivemos a experiência de nascer num lar cristão, e meu pai sempre à frente, né, de uma congregação, e ele nos levava para os trabalhos evangelísticos na zona rural, né, e também na área urbana. E nós, os filhos, né, os 6, acompanhando ali a família, o casal, meus pais. Então, tivemos algumas experiências, né, ao longo desse percurso. Mas cada experiência é singular. A manifestação do poder sobre uma vida é singular. Ele tem todo um trato com aquela pessoa que está sendo atraída para ele libertar. Então, meses antes de eu ser acometida pela síndrome de Burnout, que a gente já colocou aqui, numa das visitas evangelísticas, o Senhor colocou no meu coração para fazer uma visita a uma jovem que eu a conheci no contexto educacional, né, há uns anos atrás. E essa jovem, ela rompeu o contrato, né, trabalhista, e ela saiu da cidade. Nunca mais eu tinha visto. E
tive uma experiência assim de encontrar com ela, e não foi uma experiência casual. Eu tinha vindo ao centro, eu moro naquela região ali da Urbis 2, Jardim Caraíbe, mas extremando com a Urbis 2. E aí eu desci para o centro, nem imaginei que era um feriado. Era um feriado que eu achava que estaria aberto os Correios, né? E eu vim para realizar alguma atividade. Quando eu cheguei, estava fechado. E aí o Espírito Santo me conduziu para a praça, a chamada Praça da Bíblia. E de longe eu vi uma jovem assentada num daqueles bancos e cabeça baixa, bem encolhida. E o Espírito Santo me conduziu ao encontro daquela jovem. Algo falou no meu coração. Nem imaginava que era aquela jovem tão alegre, tão distinta, que nós experienciamos um tempo trabalhando juntas, né? E quando eu me aproximei, era aquela jovem. E ela ficou assim um pouco alegre por ter me encontrado, mas ao mesmo tempo eu percebi que algo estava bastante estranho, né? Porque logo em seguida ela me narrou uma triste história dela, né? Que ela foi acometida de depressão, síndrome do pânico, alguns distúrbios, né, psiquiátricos, né? Mas por trás daquela história, né, daquelas comorbidades, tinha outra situação, né, que vimos a conhecer depois. Então, aquele dia mesmo eu a convidei, né, para que ela fosse a um culto, né, participar de uma celebração de culto na igreja que eu fazia parte. E ela disse prontamente: eu vou, só que eu preciso falar com meus pais, né? Eu conhecia a mãe dela, que também trabalhou no mesmo contexto, né, que eu. E aquele dia mesmo ela me acompanhou até a casa dela, e eu solicitei, né, da mãe que a deixasse, né, ir. No domingo eu estaria ali para... acho que era uma sexta-feira, e no final de semana eu voltaria a casa para levá-la comigo, né, ao culto. E assim foi feito. Então, fizemos aqueles primeiros contatos e logo depois eu entrei em contato com a mãe dela, primeiro com ela, se ela aceitaria uma visita nossa, né, da igreja, no seu lar, e depois a gente continuaria a acompanhá-la, né, a ajudá-la nessa questão, né, espiritual. E aí nós chegamos, né, contactei com a mãe disse prontamente, pode vir. E interessante que naquele dia o Espírito Santo me levou a convidar mais 3 mulheres, né, de Deus, de oração, para vir comigo. E aí eu as convidei, e no horário certo, no dia certo, nós chegamos até a casa daquela jovem. Ao adentrar no espaço, na sala, a família nos recebeu bem, a jovem estava mais alegre, mais disposta. E aí ela insistia para que os pais também permanecessem ali na sala para orarmos juntos. E os pais falaram para nós para que a gente ficasse à vontade, eu e mais as minhas colegas, né, e a filha deles, e que pudéssemos orar à vontade, e eles iriam ficar por ali mesmo
mas que a gente pudesse orar no quarto daquela jovem. Mal imaginávamos, né, que no quarto daquela jovem tinha um nicho consagrado ao demônio, aos demônios. E ela morando num primeiro andar, um apartamento bem, assim, de tamanho mediano, né, e o quarto era bem pequeno. Primeiro andar, janelas, portas, né, de vidro. E aí nós adentramos aquele espaço e começamos a louvar o Senhor. E depois do louvor, da adoração ao nosso Deus, eu pedi para que aquela jovem se ajoelhasse. Ela poderia ajoelhar, não é? E nós estaríamos agora orando com ela. Então, ela consentiu e eu ajoelhei com ela e impus as mãos sobre a sua cabeça e comecei a orar. E nessa oração veio o texto, né, o texto de Marcos 5, justamente sobre esse contexto, né, que nós estamos abordando aqui, do homem de Gadara. E aí eu comecei a clamar a Deus pela libertação daquela jovem. E assim que eu comecei a orar o texto, eu senti um poder de Deus tremendo naquele quarto, eu e as minhas irmãs. E a casta demoníaca se manifestou naquele momento. Foram gritos horríveis e ela começou a se contorcer no chão. E nós a imobilizamos no nome de Jesus, e em dado momento ela se soltou dos nossos braços e ela subiu para a sua cama e ela ficou contra a parede. Com as suas próprias mãos ela queria se estrangular, a língua toda para fora, né? E ela começou, quando a gente subiu para a cama, para cima da cama, e tiramos os braços dela, as mãos do seu pescoço, e ela começou a se arranhar, a se ferir com as mãos, com as unhas. E nós, clamando ali pelo nome de Jesus, né, ela começou a apertar novamente a garganta, tentando se auto-estrangular. Quando tiramos as mãos, ela saiu, deu um pulo da cama e nós a seguramos. E ela veio para a sala. E foi uma luta muito grande naquele dia. Acho que prolongou aí por uma hora e pouco. E em dado momento, ela voltou novamente para o quarto. E sempre nós ali, tentando imobilizá-la e clamando pelo sangue de Jesus. E a essa altura, o casal, os pais, ficou em algum lugar lá no apartamento, mas em dado momento o pai apareceu na porta, um senhor de uma estatura bem grande, e aqueles demônios começaram a acusar o pai, que o pai tinha a molestado, abusado sexualmente dela. E logo em seguida ela desmaiou, perdeu os sentidos, e a gente clamando pelo sangue de Jesus. Quando voltou os sentidos, é interessante, né? Porque a gente lê na palavra, né? Que quando, acho que foram os filhos de Sevas, salvo engano, que foram expulsar os demônios,
de uma pessoa. E aí os demônios disseram: Jesus, né, eu conheço Paulo, eu sei quem é, mas e vocês quem são? Aí voaram neles para feri-los. E naquele momento o demônio me encarou, eu estava junto, e ele disse assim: você veio salvá-la? Você veio salvá-la, gritando aos berros: eu vou matá-la. Né? Nós clamamos pelo sangue de Jesus, que ele não tinha poder nenhum de matar aquela vida. E logo depois, todos os demônios saíram do corpo daquela jovem. Como o homem de Gadara. Aquela jovem se assentou à mesa. Antes ela foi conduzida para um banho, né? Já tinha mais ou menos 1 hora, né? Luta assim, corporal, né? Com a casta demoníaca. E ao conduzi-la para o banheiro, ela foi passando por mim e ela disse assim, já em são juízo, falou assim, ela me chama de Val, né? Ela falou assim: Val, enquanto você orava a palavra, vários demônios saíam do meu corpo. Eu, glória a Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Só Ele tem poder para expulsar os demônios. E aquela jovem, ela ficou totalmente livre naquela tarde. Se assentou à mesa, nos convidou para lanchar com ela. E ao nos despedir da jovem e da família, eu já fui na intenção de convidar o meu pastor a participar da situação que tinha havido e montar um grupo de intercessão para nós ajudarmos aquela jovem e aquela família. E assim eu fiz quando convidei a equipe, para nós nos prepararmos. Liguei para a mãe, né, o contato com a mãe, e a mãe simplesmente disse: nós não precisamos. Agradecemos a ajuda de vocês, mas nós não precisamos mais da ajuda de vocês. Então, fiquei assim, muito triste, né? Porque foi uma decisão da comunidade lá, né? Dos gadarenos, né? Da comunidade dos gadarenos. Quando Jesus expulsou aquela casta demoníaca daquele homem. Então, se a gente observar a situação daquele homem de Gadara, né, que ele passou a ter uma identidade naturalmente, porque antes ele era conhecido por uma legião, né, de demônios. Então, o que aqueles demônios faziam no corpo? Uma breve descrição que dá para imaginar quanto sofrimento os demônios causam num corpo humano. Né? Então, o registro de Marcos diz assim: fazia muito tempo, ele não usava roupas, nem vivia em casa alguma. Vivia nos sepulcros, pés e mãos acorrentados. E sob cuidado e vigilância 24 horas de guardas, né, dos guardas. Ele quebrava correntes, nada poderia aprisionar aquele homem.
era levado por demônios a lugares áridos, né, solitários, para infligir, né, toda sorte de tortura infernal naquele homem. Ele era possesso por uma legião de demônios e noite e dia, imagine uma pessoa, né, que noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e colinas. Que triste, né? Muito Uma descrição aterrorizante. E aí, né, quando Jesus adentra aquela região, né, que pisa, sai do barco, imagina Jesus colocando a planta dos pés naquele lugar. E aqueles demônios que reconhecem a autoridade de Jesus. Autoridade, né? O Pai deu o nome de Jesus, que é sobre todo nome, como está registrado lá em Filipenses, né? A esse nome, né, foi dado todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então, o inferno, quando ouve o nome de Jesus pronunciado pelos discípulos, né, dele, ele nos deu autoridade sobre os demônios para expulsá-los, para desacorrentar aquelas pessoas que estão aprisionadas, né, por eles. Então ele sai e diz: rogo-te por Deus que não me atormentes antes do tempo, né? Porque eles sabem que vai, né, para o abismo, né, um dia e eternamente não vão sair de lá mais, né? Então, e implorava Jesus para que os mandasse sair daquela região, né, através daqueles porcos, né? Então, Jesus faz aquele demônio declarar, né, a sua identidade. Jesus perguntou: como é o seu nome? Então ele diz: meu nome é Legião, somos muitos. E o demônio, por não ter uma identidade, né, ele possuiu, assumiu, né, se apossou da identidade daquele homem. Mas Jesus devolveu para ele aquela identidade agora de um homem totalmente liberto, uma identidade espiritual. E disse para aquele homem liberto, né, você vai agora pregar a palavra para 10 cidades. E quão maravilhoso, né? Aquele homem, ele queria seguir a Jesus. Ele queria sair daquela região, até porque ele agora seria altamente rejeitado, né, naquela região. Não por ser um homem que não podia ter um convívio social, familiar, né, e em toda a comunidade. Mas agora, porque ele era um homem livre, né? Um homem livre, sóbrio, livre agora, escravo da justiça de Deus. Então é isso que Jesus faz, né? Se tem alguém nesta tarde que está ouvindo a palavra de Deus, saiba, né, que existe alguém poderoso, que é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. E ele tem poder para te libertar de todo o mal, de todas as doenças que atingem a sua psique, né? Como aquela mulher, né? Aquela jovem mulher, teve a sua alma acorrentada. Não tinha alegria, não tinha mais prazer em viver, né? E estava amordaçada. Só que ela não se rendeu a Jesus, dada ao seu poderio, né, de torná-la livre
mesmo tirando as correntes dela, ela não se rendeu a Jesus. Então, que você, amigo ouvinte, se renda a Jesus completamente. Ele sim tem poder para curar todos os males físicos, os males da alma e os piores males que acorrenta eternamente se a pessoa não se entregar a Jesus, os males espirituais. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, missionária, amém. Testemunho muito impactante, né, para todos nós, porque fala de uma libertação, né? E é isso que o Senhor Jesus faz quando Ele entra, né, na nossa vida, quando o poder dele é manifesto, amém, né? Então, vidas são libertas, vidas são salvas. Então, essa família que a senhora citou aqui precisava não só de uma libertação, mas também de uma salvação, né? Amém. Então, que o Senhor, o Espírito Santo, possa continuar falando em nossos corações, através da palavra dele e através das experiências, né, que compartilhamos aqui com vocês, ouvintes da Rádio TV ABM. E o programa se encerra por aqui e semana que vem nós estamos de volta com mais testemunhos, mais canções e mais da palavra de Deus. Amém. Até mais. Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão.